Mas no Corinthians, a situação do Guerreiro é a seguinte, Bruno. Comissão técnica adora o Guerreiro. Entende que chegaria para ser o substituto ideal do Jô. A diretoria tem convicção de que o Guerreiro não cabe nos cofres do clube hoje. Antes mesmo de fazer contato com o Flamengo. Porque sabe que o Guerreiro ganha na casa dos R$900 mil entre salários, direitos de imagem e luvas, e que não vai abrir mão desse salário. Ele pode até reduzir pouca coisa. A ideia da renovação do contrato com o Flamengo na temporada passada era de manutenção dos salários, era manutenção desses 900 mil. Então, o Corinthians hoje se julga incapaz de bancar algo parecido ao Guerreiro. Durante o programa, Bruno, agora há pouco, para ser mais preciso, eu entrei em contato com o dirigente do Flamengo, para saber se o Flamengo topava, aceitava conversar sobre a possibilidade de rescisão antecipada do contrato do Guerreiro. O Guerreiro tem um contrato suspenso nesse momento, ou seja, ele não recebe os salários do Flamengo, mas isso tem a ver com o doping. E o vínculo dele vai até agosto. Essa pessoa do Flamengo me respondeu, através do WhatsApp, que o Flamengo que a chance é zero de o Flamengo rescindir o contrato do Guerreiro agora para liberá-lo para qualquer outro clube. Chance zero. Tá. E mais, que o Flamengo negocia nesse momento com o Guerreiro a renovação do contrato. O Flamengo perdeu o Viseu, o Flamengo contratou o Dourado, então o Flamengo precisa do Guerreiro para ter centroavantes. A ideia do Flamengo era ter pelo menos 2 centroavantes experientes e o Lincoln com uma promessa. Então, a ideia do Flamengo, o Flamengo se planeja para ter o Guerreiro a partir do momento do julgamento na Corte Arbitral do Esporte, renovar o contrato dele para terminar a temporada, com Guerreiro e Dourado disputando a condição de titular e o Lincoln como uma alternativa, caso um dos dois não esteja disponível. Para reforçar o Lincoln. Não, professor. Não sei se é uma boa para o Guerreiro agora. O Guerreiro Guerreiro está um tempo parado na atividade, ele tem uma Copa do Mundo. É um jogador que precisa de um pouco de ritmo de jogo para chegar bem para a Copa. E se ele tem Henrique Dourado na melhor fase da carreira, ele Guerreiro com essa defasagem de ficar tanto tempo sem jogar, eu não sei se é uma boa para ele, não. Mas você acha que está num clube que ele vai precisar disputar a posição. Mas você acha que ele pode perder a vaga para o Dourado, Maurício? Pode. Poder é claro que pode. Sim. Mas hoje... O Dourado está, na verdade, quem seria o titular hoje, se tivessem os dois à disposição? O Henrique Dourado. Pela bola que jogou no ano passado, pela bola que vinha jogando. Não, ele chega como artilheiro. Não, se amanhã ele chega na melhor fase da carreira, por cima, cobiçado por vários times. Vai para o banco de reserva. Você acha? Tenho certeza. Não, acho que se amanhã sai a decisão e o Guerreiro está liberado e está em condição, treinando com a equipe, o Guerreiro vai ser titular. Acho até que começa no banco do Guerreiro, mas se jogarem o que jogaram no ano passado, o Henrique Dourado pega a posição do Guerreiro num piscar de olhos. O Guerreiro não foi tão mal assim quanto vocês falam, não. Não, sim, mas que no primeiro momento o Dourado entra no segundo tempo. Não, eu acho que assim, a configuração de elenco do Flamengo está ótima, porque você tem aí você tem Guerreiro e, pelo menos na minha opinião, Guerreiro como titular, o Ceifador como reserva e tem o Lincoln aparecendo. O Guerreiro vai ter Copa do Mundo, vai desfalcar o Flamengo em algumas situações. E aí você tem essa opção do Henrique. Então, assim, para a configuração ali do elenco do Flamengo, eu acho que está muito bem... São boas opções. Para mim, o Guerreiro tem que ser titular. E para vocês? O Guerreiro, para você, tem que ser titular? Para mim, tem que ser titular. Não tem a menor dúvida. Não, se o Dourado chega... Nesse momento, eu vou com o Henrique. É mesmo, Maurício? Porque a única coisa que justifica esse investimento no Dourado é a última impressão do que ele fez. Aí você vai trazer o cara não joga? Mas vai ficar no banco do Guerreiro, que era contestado. Você também põe o Guerreiro no banco e põe o Dourado titular? Eu punha. Hoje eu punha. Senão o Flamengo não ia atrás do Dourado. Tá 2-2, Rômulo. Vai desempatar. Não, eu acho que eu iniciaria com o Guerreiro, mas o Henrique Dourado tendo muitas oportunidades ao longo dos jogos iniciais. Que muro, hein? Aí teria uma comparação. Você começar com o Guerreiro para queimar o Guerreiro. Não, o Guerreiro vai para quantos meses se o Guerreiro realmente não jogar bem, quantos meses sem jogar? Novembro ele foi suspenso, né? Metade de novembro, dezembro, janeiro. Depende de uma condição física do jogador, tudo isso, claro. O rubro-negro quer quem como titular, hein? Ceifador ou Guerreiro? Manda aqui pra mim que eu vou lendo aqui as mensagens. A sorte do Guerreiro é que ele já tá afastado há um tempinho, deu uma acalmada na grita contra ele, mas ele não tava numa boa, não. Não foi tão mal, não, professor. Acho que mas a não era aquela coisa. O salário dele gigantesco obrigou ficou a devendo ser o gol. Protagonista e, mais do que isso, né? Protagonista de título. O que ele não conseguiu. Agora, os grandes problemas do Flamengo não foram o Guerreiro. Se você avaliar o time... Mas então pra que comprou o Dourado? A engrenagem...
Devido à questão do Guerreiro de final de contrato, a impossibilidade talvez de renovação, a situação dele do doping. Você não acompanhou porque você ainda não fazia parte desse time, mas no ano passado, um dos integrantes do programa, que eu não vou dizer, mas tá com camisa meio rosa, ele vivia... Daltônico, além de tudo é daltônico. Salmão, Qual é? Salmão, que cor é aquilo, Romulo? Isso daí é... Salmão bronzeado. Bom, telha. Começa com... As iniciais são BV. Esse nosso amigo, todo o programa ele cornetava o Guerreiro. Não dá pra dizer mas que é uma perseguição. eu peguei a parte Pegou disso. também? Sim, na reta final, isso. Porque ele partia do pressuposto que é um cara que ganha 900 mil por mês. Sim, mas e que tinha que ser campeão de tudo. E eu dizia para esse meu amigo BV que você não é campeão sozinho, você depende de uma engrenagem. E a parte do Guerreiro era bem feita. É óbvio que não valia 900 mil reais. Eu não tenho dúvida de que hoje, se o Dourado e Guerreiro estão em condições, o Dourado sente e o Guerreiro é titular absoluto. Né, BV? Eu não entendi. Qual que é a conclusão? Mas por que você está me atacando? Eu falei o mesmo que você? Não, porque você no ano passado detonou pra caramba o Guerreiro. Eu me assustei agora quando você falou que o Guerreiro é titular e o Ceifador é reserva. Mas se você me perguntar, tem que renovar o contrato do Guerreiro por 900 mil por mês? Eu acho que não. Quanto, Bruno? Você está pagando 530 pro Dourado. Ah, tem que ser a mesma coisa. Mesma coisa? Tem que ser. Ou para baixo, né? Se o Henrique faz mais gols... Mas você quer dar a camisa pro Guerreiro e pagar mais pro outro? Mas aí, Bruno... Eu acho que o Guerreiro é melhor. Então tá bom, mas aí a gente comete um equívoco. A gente compara salários e soma luvas. Então a gente precisa colocar nesse pacote do Dourado 11 milhões e meio de reais, que foi quanto o Flamengo gastou. Olha como essa interpretação complica as coisas. O Guerreiro vai estar livre. Sim. Então, na teoria, ele passa a ser o dono dos direitos econômicos. Aí ele vai cobrar luvas. A luva que ele cobrou do Flamengo pelo contrato de 3 anos foi de 18 milhões de reais. Sim. Isso dividido por 3 vai dar 6 milhões de reais por ano. A gente está falando de 500 mil, 400 mil reais por mês. Tá? Então, na teoria, ele vai ganhar o mesmo salário do Dourado, só que em vez de pagar a compra dos direitos econômicos para Mirassol e para Fluminense, vai pagar para ele. Não, aí a questão é a seguinte, a questão é que quando o Guerreiro faz o contrato com o Flamengo, ele era o cara que deu o título mundial pro Corinthians. Por isso ele estava extremamente valorizado e por isso ele custou tudo isso. O Ceifador hoje, ele vale tudo isso pro Flamengo porque ele é o cara que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então ele está valorizado. Para ele fazer valer os 500 e tantos mil, ou sei lá quanto, ele vai ter que repetir isso. Da mesma maneira que pro Guerreiro fazer valer os 900 e tantos mil, ele tinha que repetir em títulos para o Flamengo. E ele não fez. Então, no final do ano, a gente vai poder avaliar. Valeu esse investimento no Ceifador? Se ele fizer os 20 e tantos gols, 30 gols no ano e for o artilheiro, vai ter valido. Se não, não. Pela segunda vez seguida, então, o Flamengo paga por algo que o cara fez por um outro clube, esperando que isso se repita. Exato. O Guerreiro estava valorizado quando foi para o Flamengo, não estava? Era o cara do título mundial do Corinthians. Mais do que hoje. Era o cara do título mundial do mais Corinthians. Do que hoje. O Flamengo comprou esse jogador. Não, E quando ele paga tudo isso, é porque ele está esperando que esse jogador também ele retribui em títulos. E ele algo que não aconteceu. Por isso ele não vale o valor. Ele chega com um status muito grande porque ele era a estrela. Isso. Depois vieram outras. Depois o elenco ficou mais forte. Hoje o Ceifador custa caro por quê? Porque ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, como o Jô também custa caro. Mas você entendeu o que eu falei a respeito de compra de direitos econômicos do clube dele? Entendi, mas é essa a questão. Hoje você não vai renovar o contrato do Guerreiro por esse mesmo valor. Por quê? Porque ele não é mais o cara valorizado como era antes. Sim. E mais velho, inclusive. Por exemplo, acho que isso aí, exatamente. Ele tem 34 anos, o Henrique Dourado tem 28. É uma diferença significativa. O Scarpa, ao conseguir na justiça a rescisão do contrato, passou a ser dono dos direitos econômicos dele. Ele vendeu esses direitos por quanto para o Palmeiras? 23 milhões de reais. Sim. Que vão ser transformados em luvas e diluídos no tempo de contrato. Aí a gente vai passar a ter um número extremamente alto de salário do Scarpa, porque a gente vai contabilizar como salário o direito de imagem e as luvas. Se ele tivesse sido comprado do Fluminense, o salário dele seria menor. E talvez a nossa cobrança em cima dele fosse menor. É que a gente precisa também começar a se acostumar com essa ideia de que o cara que está livre vai se auto-intitular dono dos direitos econômicos e vai passar a considerar o direito de cobrar. O René Júnior acabou o contrato com o Bahia, acabou, ele estava livre. Cobrou 5 milhões de reais. O Ceifador agora, ele vai ser cobrado por ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E por isso. Foi esse o sarrafo ele colocou ali, ó. De 30 e tantos gols na temporada de artilheiro do Brasileirão. Ele vale esse valor por causa desse retrospecto que ele tem.
Para fazer valer tudo isso, ele tem que repetir. É essa a questão. O que o Guerreiro não conseguiu fazer. Ele chegou no Flamengo aqui, ó. Eu sou o cara do título mundial. Ele não conseguiu repetir. E tem uma diferença. O Guerreiro, havia uma expectativa de que ele repetisse. Se o Dourado não repetir, também não vai ser o fim do mundo, porque a gente tem dúvida se mas aí eu acho que tem uma coisa a favor do Guerreiro. Ele chega ao Flamengo em 2015, num Flamengo muito pior do que o Flamengo de 2018 do Dourado. O Dourado tá mais você fala, ele chega com a responsabilidade de ganhar títulos. Tá bom, eu acho que dá pra imaginar que a chegada dele vai garantir títulos. Sim. Só que o time... Não, mas não em 2015, a gente está em 2018. Só que o time era uma grande bagunça. Sim, mas no ano passado não era. Quando o Guerreiro chega ao Flamengo, ele chega mais ou menos como o Dudu no Palmeiras. Isso. É o primeiro de uma leva. Então, e quantos títulos o Dudu já ganhou no Palmeiras? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro. Se o Guerreiro tivesse ganho esses títulos com a camisa do Flamengo, a gente não estaria discutindo o quê, Romulo? Custo-benefício. E essa... feito o gol aos 42, mas o Fábio fez uma grande defesa. Mudava tudo. Bastava um gol, porque ele é artilheiro. Ele foi contratado para ser o protagonista de títulos. Isso. Não foi. Acho que o importante é dar o espaço para o Henrique Dourado ter a oportunidade de se impor. E isso, naturalmente, gera a pressão que o Guerreiro não tinha anteriormente. E, a partir disso, a gente vê a postura do Guerreiro, o que ele pode desempenhar, e aí a gente avalia bem o custo-benefício para eventual renovação ou não. Claro que o futebol não é assim, tão simples, mas é de se esperar que o Dourado, jogando num time bem melhor, com articuladores de mais qualidade, vamos pensar que Everton Ribeiro e Diego vão ter uma temporada 2018 melhor, né? do que tiveram em 2017. É de se pensar, é natural de se esperar que o futebol dele cresça também. Né? E que a cobrança seja muito mais maior. A cobrança maior, mas o time é muito mais forte e muito melhor para um centroavante jogar do que foi o Fluminense, onde ele teve muito sucesso. O cara tem que querer essa cobrança. E os títulos que se cobram do Guerreiro, aí já é um momento que o Flamengo tem time, sim. Que títulos que a gente está cobrando do Guerreiro? A Copa do Brasil, uma Libertadores melhor que não aconteceu, a própria Sul-Americana perdida para o Independiente, aí não tem desculpa. Aí o Flamengo já tem time. Contra o Independiente ele não pôde jogar, estava suspenso, né? Na Copa do Brasil eu achei que ele foi bem, enquanto o restante dos companheiros, principalmente os goleiros, afundaram o time. Mas de fato, o Guerreiro está abaixo. O que eu imaginava do Guerreiro está abaixo, está devendo. E aí, só uma curiosidade rápida, o Zé Ricardo estreia pelo Flamengo na Libertadores 4-0, né? Ontem estreia Libertadores 4-0. A diferença é que uma foi em casa e a outra fora de casa. Tem muitos rubro-negros aqui que querem os dois juntos, tá? O Guerreiro saindo mais da área e aí o ceifador lá no ataque com a 9. Tem um